O climatério e a pós-menopausa podem ser épocas muito desafiadoras para algumas mulheres. A queda dos níveis de estrogênio nessa população pode trazer uma série de sintomas como dores articulares, indisposição, transtornos do sono, sintomas vasomotores como os calores conhecidos como fogachos. Porém, a administração desses sintomas deve ser feita de forma cautelosa em pacientes que tenham doenças autoimunes como lúpus ou síndrome antifosfolípide. Se você está passando por esse momento, fica aqui comigo nesse vídeo que a gente vai falar um pouquinho sobre as indicações e contraindicações da reposição hormonal nesse grupo de pacientes. Eu sou Marcela Andrade, sou médica reumatologista e esse canal é sobre os principais insights e trazemos as principais soluções para os problemas dos pacientes com doenças reumatológicas. O climatério é o período que nós conhecemos como a fase de transição da mulher entre o pré e o pós-menopausa. Ou seja, são aqueles períodos, aqueles meses que antecipam a menopausa de fato, que é a data da última menstruação da mulher. Nesse momento, nós já começamos a identificar uma queda dos níveis de estrogênio e um aumento dos níveis dos hormônios FSH e LH. Nesse momento, é natural que a mulher tenha uma série de queixas surgindo. Não são todas as mulheres que vão sentir esses sintomas climatéricos, mas um grupo muito grande de mulheres pode ser afetado por esses sintomas. E quais são esses principais sintomas nessa fase da vida da mulher? São os calores, conhecidos como fogachos, sintomas geniturinários, a mulher pode ter sensação de ressecamento vaginal, dor na relação sexual, atrofia da mucosa vaginal. Outros sintomas também como dores articulares, indisposição, fadiga, ganho de peso, dificuldade de emagrecimento. Tudo isso pode acontecer nessa fase da vida. Dessa forma, de uma maneira geral, é bem interessante que o reumatologista esteja próximo da mulher que está sentindo esses sintomas, por exemplo, como dor articular, para que ele possa identificar e diferenciar quais são aquelas pacientes que de fato estão com uma dor relacionada ao processo da menopausa e quais são as mulheres que possam estar desenvolvendo algum tipo de doença autoimune inflamatória crônica. Outra questão muito importante é quando nós falamos do surgimento desses sintomas na mulher que já tem o diagnóstico de uma doença autoimune e principalmente quando estamos falando do lúpus e da síndrome antifosfolípide, também conhecida como SAF. Esse grupo de pacientes tem uma maior predisposição ao desenvolvimento de tromboses e, além disso, nos próprios pacientes com lúpus em si, os níveis de estrogênio ou a reposição de estrogênio pode levar ao desencadeamento de um terreno mais propício também a desenvolver esses eventos tromboembólicos. E por isso, a Sociedade Brasileira de Reprodução Humana lançou em julho desse ano, de 2024, uma diretriz falando sobre o climatério na mulher que tem lúpus eritematoso sistêmico. Nós temos ainda uma diretriz de 2020 do American College of Rheumatology falando também sobre o manejo da reposição hormonal em mulheres que tenham doenças autoimunes. E é baseado nesses artigos, principalmente hoje, que nós indicamos ou não a terapia de reposição hormonal nessas mulheres. A reposição hormonal pode ser uma estratégia importante para lidar com esses sintomas que a mulher sente no período do climatério. Porém, eu costumo dizer que a reposição hormonal não é para todas. É para aquelas que precisam, mas principalmente para aquelas pacientes que podem fazer a reposição. De acordo com essas recomendações, tanto brasileira quanto internacional, americana, pacientes que tenham lúpus ativo no momento do climatério ou que tenham SAF ou que tenham meramente a presença dos anticorpos antifosfolipídios. E quais são esses anticorpos? Anticoagulante lúpico, anticardiolipina e anti-beta-2-glicoproteína 1. Pacientes que tenham essa positividade ou esses diagnósticos estão formalmente contraindicadas a receber a terapia de reposição hormonal, mesmo que seja com estrogênio transdérmico ou que seja através de cremes vaginais que contenham estrogênios. Nessas pacientes que têm contraindicação formal ao uso de reposição hormonal, nós temos que lançar mão de outros recursos para poder tratar essas condições que elas se queixam. Por exemplo, sintomas gênitos urinários, nós podemos tratar com lubrificante vaginal que contenha ácido hialurônico.
Já sintomas de calores, como os fogachos, nós temos que utilizar, às vezes, drogas como inibidores da recaptação de serotonina, que são psicotrópicos antidepressivos e ansiolíticos, que podem auxiliar quando estão em dose baixa nesses sintomas. E nós vamos utilizando esses recursos para poder trazer qualidade de vida a paciente. Obviamente, outras práticas também são interessantes, como prática de atividade física, alimentação adequada, um manejo adequado do peso, tudo isso auxilia também a aliviar esses sintomas que a mulher pode sentir nesse período. Já pacientes que tenham lúpus, porém que no momento do climatério menopausa estejam com a doença inativa e que também não tenham a presença desses antifosfolipídios, essas pacientes, caso estejam muito sintomáticas, nós podemos avaliar o custo-benefício de fazer uma reposição hormonal com estrogênio transdérmico, que atualmente sabemos ser a forma mais segura de reposição hormonal para essas pacientes, e também com o uso de cremes vaginais que possam conter estrogênio para auxiliar nesses sintomas de atrofia e ressecamento vaginal. Então, se você está passando por esse período de menopausa e você tem um diagnóstico de doença autoimune, principalmente se você tem lúpus ou SAF, não deixe de conversar com o seu reumatologista antes de fazer qualquer tratamento indicado pelo endócrino ou pelo ginecologista, pois nem todos os pacientes poderão fazer essa reposição hormonal que costuma ser indicada nessa fase da vida. E também, se você não tem condição autoimune diagnosticada e começou a sentir sintomas articulares e de dor nessa fase da vida, é fundamental que você procure a avaliação de um reumatologista para diferenciar essa dor dos sintomas climatéricos para doenças inflamatórias que também podem ser mais frequentes nessa fase da vida. Espero ter ajudado e esclarecido com essas informações. Qualquer dúvida podem deixar aqui nos comentários, envie esse vídeo para alguma amiga, para algum familiar que esteja precisando dessa informação e não deixe de se inscrever aqui no nosso canal e de ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos posts por aqui. Até mais!